Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso novo canal Cidadania SA. Meu nome é Jaime, eu sou professor de inglês, professor de biologia, sou formado em biologia, mas gosto muito de história, gosto muito de política, gosto muito de Brasil e gosto muito de conversar sobre essas coisas. E por isso eu tive a ideia de criar esse canal. E para trabalhar comigo, fazer o canal comigo, eu trouxe a minha amiga Alice, que gosta de coisas parecidas. Alice, uma boa noite e se apresente. Boa noite. Eu sou professora de inglês, professora de espanhol. Eu sou formada em economia, estudei também técnica em eletrônica, eu trabalhei com isso também. Como o Jaime, eu também sou muito interessada por história, economia, política, sociologia. E o objetivo aqui é discutir realmente as notícias que estão em voga naquele dia dando nossa opinião, debatendo, e espero que vocês curtam bastante. Hoje nós vamos começar com uma notícia que eu provavelmente muitos de vocês já devem ter visto, porque passou o dia inteiro, desde ontem está passando sobre isso. Vocês vão até perguntar por que que nós vamos falar sobre isso, se nós queremos falar sobre política, mas tem tudo a ver. Então, nós vamos falar sobre a premiação da Fernanda Torres ontem. Ela ganhou o Globo de Ouro como melhor atriz em drama, né? E, assim, foi muito surpreendente, porque, apesar de nós torcermos muito e da atuação dela ser fantástica, sempre há essa questão de. É uma premiação muito americana, ela falando em português, competindo com atrizes como Angelina Jolie, Nicole Kidman, mas ela ganhou, para surpresa nossa, mas uma surpresa muito grata. Eu assisti e persisti para ver se ela ia ganhar. E foi fantástico, né? E foi quase 26 anos depois da mãe dela ter concorrido a esse prêmio, só que ela não ganhou. E foi por Central do Brasil, um filme dirigido pelo Walter Salles, que é o mesmo diretor deste filme em que ela atua, que é o Ainda Estou Aqui. Jaime, o que você tem a comentar sobre essa premiação? Eu basicamente acordei a rua ontem, porque eu fiquei também, até eu, para minha sorte, para sua, para nós, foi um dos últimos prêmios, né, a ser anunciado na noite, e aquelas premiações americanas são uma delícia, o negócio demora, duas premiações, um intervalo, duas premiações, um intervalo. Dava para resolver aquilo em uma hora, assim, foi lindo. Eu fiquei fã da Tilda Swinton, que honestamente eu já vi essa mulher em vários filmes, mas não é uma atriz que eu acompanhasse assim. Mas a reação que ela teve, da Kate Winslet, de todas, não teve nenhuma atriz ali, da Viola Davis, né, que foi quem entregou o prêmio, assim. Você falou, pô, por que que a gente vai falar disso? Não, para mim é meio difícil não juntar arte com política, principalmente um filme como esse, né? E uma atriz como essa, que ela foi a primeira mulher, ou talvez a primeira atriz até a ganhar Cannes, né, brasileira, e agora a primeira atriz a ganhar o Golden Globe. As Fernandas são incríveis. E o Walter também, que não, como você mesmo disse, ele era o diretor do Central do Brasil e é o diretor agora do Ainda Estou Aqui. E toda a história que envolve o filme e o livro, obviamente, né, do Marcelo Rubens Paiva. Sem o livro, o filme não existiria. Seria melhor que o livro não tivesse existido se o que aconteceu não tivesse acontecido, né? Sim, com certeza. Quem não conhece o livro, quem não conhece nada a respeito do Marcelo Rubens Paiva, o livro mais famoso dele é O Feliz Ano Velho, né, que foi lançado nos anos 80. Foi assim um sucesso estrondoso, em que ele conta parte da vida dele. Ele é paraplégico, ele sofreu um acidente ao nadar, né? E nesse livro ele conta um pouco sobre o que está no Ainda Estou Aqui, que é o fato do pai dele ter sido caçado na época da ditadura. Então, aí vem o motivo de nós estarmos comentando essa notícia.
e porque e traz uma coisa assim extremamente atual, né? Os problemas políticos que nós estamos vivendo no momento. Assistir ao filme, eu assisti ao filme com essa sensação de que, nossa, aquelas coisas aconteceram, havia um medo de se andar pela rua, é, e, e que pode ocorrer novamente, né? O que é meio assustador isso, né? Jaime, você leu o livro, o que que você acha? Eu li o livro e, assim, o Marcelo escreve super bem. Falando rapidinho sobre o livro, a história é horrorosa, porque a mãe também foi presa, né? O pai foi e a Eunice, eu nunca lembro o nome dela, sou péssimo para nome. A Eunice foi presa também, só que ela ficou só, né, bem entre aspas, uma semana e já soltaram. E o pai não voltou nunca mais. O Rubens Paiva, que ele era político, né? Ele era engenheiro e aí acabou entrando na política lá e acabou pagando por isso, tal. E eu achei o livro bem bom, bem triste, por tudo que eles passaram, a luta, assim, porque até hoje o corpo dele não apareceu, né? O corpo do Rubens Paiva. Então, os caras não tiveram nem a chance de um fechamento, do que a gente chama de closure. Tipo, pelo menos, ó, tá aqui o corpo, você enterra, faz uma cerimônia. E a gente tá falando disso, que a gente ficou muito perto. A gente vai falar disso daqui 2 dias. A gente ficou muito perto disso se repetir. E parece que as pessoas lidam com a ditadura no Brasil como se fosse um negócio que não aconteceu. Ou que não foi tão horroroso quanto foi. E esse é o perigo. Porque assim, o cara tava na casa dele e ele foi arrancado da casa com a família e tiraram ele de lá e levaram preso e nunca mais apareceu. E eu não ia falar disso, mas desculpa a surpresa. Você adora a minha surpresa. Tem uma coluna hoje da Juliana Dalpiva, não sei se você conhece, ela é fantástica, adoro ela, fala muito dessas coisas. Que os caras que são acusados, que estão desde 2014 não foram julgados até hoje, mas eles são acusados de terem matado o Rubens Paiva. Dois deles recebem, um recebe 36 mil e uns quebrado, o outro recebe 20 e tantos mil reais por mês, porque são militares da reserva, já estão aposentados. E dos outros acusados, tem os herdeiros, aqueles que recebem a pensão. Então, a União gasta, cadê aqui a matéria? 140 mil reais, 140.200 reais por mês com esses caras que são acusados. Vamos lembrar, eles são acusados. Ao contrário do que alguma galera pensa, a gente acredita na presunção de inocência e acha que todo mundo tem o direito a julgamento, né? A todo o trânsito em julgado e aquela coisa toda. Mas os acusados gastam, custam a União 140 mil reais por mês. Então, assim, não pode, isso não existe, né? É, e outra, não dá para você defender a ditadura e comemorar o título da Fernanda. O título é da Fernanda. O título é do cinema brasileiro e o título é da nossa frágil república e democracia. A gente tem uma democracia bem frágilzinha. E esse título, primeiro de tudo, é de uma mulher brasileira. Depois do cinema brasileiro, depois da pequena democracia do Brasil. O título não é do Brasil, porque o Brasil não investe em cinema. Targiversei, mas paciência. Então, assim, não se pode esquecer. Você viveu a ditadura mais do que eu, porque você é um pouquinho mais velho. Eu não lembro, honestamente, eu era muito pequeno. Eu não sei se você lembra, se você tem alguma coisa que você quer falar sobre aquele período nefasto, mas esse artigo da Alpiva, Alice. Eu sempre pensei isso, né? Mas você vai vendo essas coisas e é assim, é triste, assustador e revoltante como o Brasil perdeu a oportunidade de fazer uma limpa em todo mundo que fez o que fez na ditadura brasileira. Que a gente falasse, foram os militares. Não, morreu militar pra caramba. Não são todos os militares que são uma porcaria. Não.
Teve um monte, aliás, a maior parte dos mortos foram de militares que se opunham ao regime ditatorial militar. Então, assim, não sei se você quer falar um pouquinho, se você lembra de alguma coisa, ah, de como era o país naquela época, né? Então, para situar as pessoas que não sabem exatamente o que foi essa ditadura militar, né? Ela foi principalmente entre 1964 e 85. Eu nasci em 66. E por que que houve essa ditadura? Porque havia um receio de, por causa da Guerra Fria, de que o país se tornasse um país comunista. Uma coisa muito simplificada, essa é a explicação. Então, eu Em lembro do. 65, certo? Só É, para deixar bem claro, em 65 usaram a ameaça comunista para justificar o que você está contando. Vai. exatamente. E o que eu me lembro muito, presidentes generais, né? Eu era muito pequena, obviamente, mas eu lembro de muitas coisas como muita restrição de certas coisas, um certo receio que pairava no ar, né? Entre meus pais, por exemplo, de não poder ficar saindo com muita facilidade, digamos assim. E como eu nasci com isso, eu não sabia que aquilo não era normal, né? Então eu me lembro muito bem de ver uma capa de uma revista Manchete, que era uma das únicas revistas que havia na época, com a foto do Médici. Então, assim, os presidentes eram os militares, generais poderosos na época, e eu sei e vivi uma certa restrição, um certo receio sobre o qual não se falava muito. E só voltando um pouquinho sobre o que o Jaime falou sobre o cinema brasileiro e tudo mais, da importância da Fernanda, assim, é estrondoso, né, o que ela fez e o que isso significa. A gente nem sabe exatamente o que tudo isso significa, e eu acho fantástico o fato das pessoas terem voltado a ir ao cinema para assistir um filme brasileiro, né, que eu também confesso, não é uma coisa que eu faço normalmente, e fui. E achei maravilhoso isso, maravilhoso. E espero que isso instigue para que outros filmes desse tipo sejam feitos, que se discuta mais história, que isso incentive todo mundo a ler sobre isso, a entender o que que aconteceu naquela época, que isso não pode ficar imune e que isso não pode, como já me falou, não pode se repetir, né? E não pode. Isso é o mais importante de tudo. Então, é uma coisa que é um filme sobre um tempo antigo, sobre os anos 60, mas que estamos aqui em 2025 e que pode ser uma realidade nossa. E a gente escuta muito as pessoas falarem, as mais velhas, né? Ah, que antigamente era bom. Não era, não. Não, esse filme mostra o que era a vida das pessoas que ousavam se opor ao governo. Porque hoje você pode ir lá e criticar o Lula, ou o Tarcísio, ou seja lá qualquer um, não esquece, tá? Você não vai morrer, provavelmente. A não ser que você vá. Bom, você não vai morrer. Naquela época você morria. Você sumia. Às vezes você conseguia fugir, você ficava exilado. Quantos artistas importantíssimos? O Chico, o Caetano, o Gilberto Gil, que são. Eu não gosto desse tipo de música, mas os caras são importantíssimos. Eles tiveram que sumir daqui, senão eles teriam sido presos, torturados. A Dilma foi. Então, assim, essa ideia que se vende muito de que antes era melhor. Ah, que saudade dos anos 60 no Brasil? Não, não, não. E é exata. E se você pega e analisa historicamente o que aconteceu ali no começo dos anos 60, 62, 3, 4, foi muito diferente do que aconteceu agora. Era a mesma coisa. Ameaça comunista, a gente não pode ser um país comunista. E eu não preciso dizer para você, né, Alice? Para você eu não preciso, mas para quem está assistindo, talvez eu precise. Qual país
que estava por trás desse golpe militar no Brasil? Quem foi que incentivou e deu aquela mãozinha, deu aquela ajudazinha, deu um cascalhinho também? Quem foi? Conta pra mim. Hã? Nossos queridos americanos. Exatamente. Sempre eles, né? Pois é. Sim, a gente tem que pensar, acho que isso às vezes não é muito claro, né? O quanto os Estados Unidos, o quanto o que acontece lá reflete aqui. E isso há muito tempo. Então, nós temos estudado um pouco sobre história, e apesar de sabermos de certos fatos que levam a isso, a gente tem que estudar muito mais a fundo o quanto várias coisas que aconteceram nos Estados Unidos se refletiu no mundo todo. Então, alguma coisa que aconteceu aqui foi por causa de alguma coisa que aconteceu lá. E isso é bastante preocupante, né? Então, o- qual é a independência que de fato os países têm, né? Nós temos, outros países da América do Sul, ou países que estão, os países chamados subdesenvolvidos, né? O quanto ainda há um domínio muito forte desses países grandes, principalmente os Estados Unidos. Não existe. Isso aí é utopia, não existe. Você vê Cuba. Cuba ousou ir contra e manter a ligação com a Rússia, com a União Soviética antigamente. Até hoje ela sofre um embargo. E os caras votaram na ONU outro dia. Dois países foram contra o embargo. Quem? Estados Unidos, obviamente, e Israel. O resto, 130 e tantos, 140, eu não lembro o número, mas era tipo cento e muitos contra dois. O embargo não caiu. Então, assim, são pessoas lá que elas não têm itens básicos. Porque não dá para chegar até Cuba sem você passar pelos Estados Unidos, para parar no porto lá, abastecer essas porcaria todas. E os Estados Unidos não permite que isso aconteça. Entendeu? E aí você pensa que semana que vem, dia 16, é dia 16, que o Laranjão vai assumir a presidência lá? É preocupante para quem mora na América do Sul, que é o quintal da América, é preocupante. Mas é isso aí. Leia As Veias Abertas da América Latina, do grande Eduardo Galeano. Só retomando uma parte também em relação ao filme, uma coisa que eu li muito sobre as críticas em relação ao filme é que o porquê desse sucesso todo dele. Porque, apesar de ser um fato local, né, quer dizer, aconteceu no Brasil, é um assunto que é palpável, né, que infelizmente é palpável, que outros países viveram. E existe eu acho que quando você assiste, você acaba tendo uma empatia pelas pessoas que sofreram aquilo, né? Então você começa a imaginar sobre todas as pessoas que sofreram esse tipo de problema. Temos, sei lá, como a Argentina, por exemplo, que também teve um momento muito duro de ditadura, Chile, né? Chile. Chile também. Então, é um filme internacional, né? Não é um filme internacional no ótimo sentido, né? De que você assiste em qualquer lugar e você vai entender o que está acontecendo aqui, o que aconteceu aqui. Porque a gente gostaria, como eu falei no começo, que isso não tivesse acontecido, que a gente não precisasse contar esse tipo de história, que esse tipo de história não precisasse ser contada. Mas existiu, aconteceu nos nossos vizinhos, na Argentina, no Chile, e assim, é uma coisa que tem que ficar vigilante, perdão, para não acontecer de novo. Então tem que prestar muita atenção e tem que falar sobre isso. Não sei se as mais de 3 milhões de pessoas que foram assistir o filme entenderam do que se tratava, mas não tem como você não se tocar com aquilo. Seja lendo o livro, seja assistindo o filme, perdão.
É a história de uma família que foi destroçada porque o pai foi arrancado e nunca mais apareceu. E aí, não vamos esquecer também que em 2013, quando foram inaugurar a estátua do Rubens Paiva lá em Brasília, que foi quando ela recebeu o atestado de óbito dele, né? Tipo, ó, tá aqui uma confirmação que ele morreu, tal. Fizeram a estátua. Teve um deputado que na frente da família passou em frente à estátua e cuspiu e falou que foi bem feito, que devia ter ido mais. Eu não preciso falar quem foi o deputado, né? Não, não Então é precisa. isso aí. Que posteriormente virou presidente. É isso aí. Enf- Enfim, acho que esse filme é um marco, né? Sendo meio óbvio, mas é um marco, não só para artes, mas para política, para história. É o que o Jaime falou. Podem ter muitas pessoas que assistiram, não sabemos se todas elas entenderam. Mas se tiver instigado algumas delas a buscar, a entender o que aconteceu, acho que terá valido toda a pena, né? E eu acho que principalmente com a divulgação da Fernanda falando, do Celton falando muito sobre esse filme, e vão falar ainda mais, né? Acho que a gente vai as pessoas vão ter mais acesso a essa informação e, quem sabe, a gente vai conseguir melhorar algumas coisas em relação a, a tudo nesse país, né? Que a gente precisa. É isso aí. O Selton também tá maravilhoso no filme. E é isso. Se tiver metade dessas pessoas tiverem sido impactadas de alguma maneira por esse filme, já valeu a pena muito. E a Fernanda é fantástica, o Walter também, e o Selton também. E a outra Fernanda bom, a Fernanda Montenegro é uma instituição, tá vendo? A maior atriz que esse país já viu, tanto homem quanto mulher, né? E é isso. Vamos explicar o seguinte: a gente vai estar aqui todo dia às 8 da noite, subindo um vídeo novo sobre notícias do dia. A gente vai falar, vai comentar, vai trazer o nosso viés. E a gente vai, alguns dias, comentar sobre alguns livros, alguns filmes, documentários importantes sobre história, política e tudo mais. Esse foi o primeiro. Eu espero que vocês tenham curtido. Curtam aí, sigam a gente, comentem se vocês assistiram o filme, o que que vocês acharam. E é isso aí. Alice, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê amanhã. Obrigada, Jaime. Obrigada, pessoal. Assistam o filme, leiam o livro. Não só esse, vários, tá? Assistam filmes e leiam livros que prestem, não vão no Brasil Paralelo, não, hein? Um abraço e até amanhã.